Outro dia eu fui visitar um cliente na marcenaria e ele me apresentou um sistema de gestão para a empresa dele, para a marcenaria, onde eu achei muito interessante isso daí. E eu creio que esse sistema de gestão vai resolver muitas dores de alguns clientes aí da marcenaria. Daí eu convidei todos esses caras para vir aqui para a gente gravar esse podcast, fazer esse bate-papo para explicar melhor para você como funciona esse sistema. Hugo, pode falar para a gente aí como você desenvolveu esse sistema aí, o que você utilizou, quais ferramentas para deixar esse sistema como ficou aí? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, apresentando a nossa ferramenta que vem ajudando aí diversas marcenarias a saírem do colapso, né? Que acaba sendo uma dificuldade muito grande e às vezes negligenciada por falta de sistemas ali que tragam a resolução dessa dor, que é a imprevisibilidade de você ter o controle e a gestão do seu estoque. Então, houve um estudo, né, para poder desenvolver uma ferramenta que fosse eficaz ali, eficiente também no dia a dia do marceneiro. E, lógico, a gente não faz nada sozinho, né? Então, o Gil, ele ajudou também nessa parte de estudo, né, que é muito importante. Antes de desenvolver qualquer sistema, a gente passa por um estudo para que realmente o sistema... Para conhecer a dor, né, do cliente ali. Exatamente. Tá, eu vou além da dor. É para você ter um sistema realmente funcional que vai ajudar o marceneiro no dia a dia. A gente está aqui com o Felipe, que depois eu vou passar a palavra aqui para ele poder realmente trazer isso mais à tona para vocês, mas acho que é legal a gente também falar sobre o estudo, né? Sim, com certeza. Fala aí, Gil, como foi feito esse estudo aí? Pessoal, primeiramente, uma boa noite para vocês aí, é uma satisfação estar aqui. Cara, o sistema, assim, foi desenvolvido com base em dados, né? Então, a gente sabia de uma dor e com base nessa dor a gente começou a fazer um levantamento de mercado e em busca de soluções que trazessem essa eficiência no dia a dia do marceneiro. Quais eficiências? A gestão do tempo, a gestão do próprio dinheiro. E hoje o tempo é primordial dentro de uma marcenaria, né? Sim, com certeza. E dentro disso a gente começou a perceber que a perca de tempo por causa de gargalos em estoque, elas são assim, tem uma perca gigantesca, é imensurável. Então a gente quis de fato trazer uma solução que agregasse no dia a dia, que é um dinheiro que basicamente é invisível, né? Que o lojista ali, o marceneiro, ele está no dia a dia, ele acaba perdendo ali por falta de organização, por falta de saber se aquela peça tem no estoque, se não tem, se ele vai comprar duplicado, se não tem. Então, levantando esses dados, a gente percebeu que todas as ferramentas do mercado são muito complexas. Então são ferramentas até tão complexas que não atendem todos os níveis, né? Do pessoal que está no mercado. Então, por exemplo, eu tenho um cara de pequeno, médio porte que muitas vezes o sistema que está disponível para ele no mercado, ele não vai atender aquela linha de produção que muitas vezes já está etiquetada, que passa por aquela linha de produção onde está tudo marcado, tudo certinho. Então a gente buscou uma solução que possa atender todo o nível de marceneiro. Então, é uma solução que a gente buscou para atender todos os níveis de marcenaria do país, né? Que é realmente muito escasso. E até se você me permite aí colocar também, eu ainda não tinha visto nada realmente específico para a marcenaria. Não via. Vários clientes perguntavam, Marcos, você sabe alguma coisa? Eu falei, não, tem que pegar um sistema e pedir para eles adaptarem a sua empresa. Agora o de vocês não, né? Foi feito exclusivamente para esse nicho, estudar o mercado, né, da marcenaria, dos marceneiros, as dores, e vocês desenvolveram diretamente para esse negócio, né? Sim, correto. É uma coisa que a gente vem estudando aí há algum tempo para poder, de fato, facilitar a vida ali e a gestão da marcenaria no dia a dia. Show de bola. Que fosse também, eu acho que algo que não fosse tão complexo de uso no dia a dia. Porque também, assim, muitas vezes tem ferramentas com tanta coisa, com tanta informação, que pro dia a dia o cara precisa de coisa rápida, que ele consiga facilitar o dia dele e não complicar mais também, entendeu? Então acho que esse fato também de ser muito intuitivo, muito prático pro uso do dia a dia, né? Porque senão, muitas vezes o cara até contrata um sistema, mas ele não consegue manter, alimentar isso diariamente, porque perde muito tempo também. Isso também conta ali no dia a dia, né? Isso é muito claro, porque o que a gente vê no mercado... Nesse estudo, nós visitamos algumas marcenarias para poder entender como que eles faziam ali, né? Então, muitas vezes a gente via anotação em cadernos, planilhas no Excel,
que acabam, às vezes, quando você tem muitos Tem dados... as anotações ainda até nos pedacinhos de madeiras aí, alguns clientes meus. As madeiras ali e tal. É complicado. Então, assim, é um negócio que é muito... A parte de tecnologia, ela é muito carente nesse setor. Então, a gente veio para suprir isso de uma forma com que a gente consiga ser o mais assertivo possível por conta desses estudos. Porque não adianta nada eu trazer um sistema ali que não vai resolver, que não vai ser prático pro dia a dia do marceneiro, porque a gente sabe que é uma correria ali no dia a dia. Então, se ele não tiver algo que seja na palma da mão, porque ele pode controlar ali pelo celular também. Obviamente que no computador ele tem uma visão melhor, que é o dia a dia, geralmente ele usa mais no computador. Sim. Então, esse sistema ele vem para suprir essas dores. Então, assim, é bem completo. A gente vai estar conversando aqui, vai entrar em detalhes aqui que eu acho que é importante trazer, que pode ser muitas dúvidas aí de muitos marceneiros. Sim. E a gente trazer algo que realmente vai mudar a vida do marceneiro, da empresa dele, trazer mais saúde para a empresa também. Quando a gente está falando de gestão de tempo, é gestão também... Obra parada é dinheiro que não está entrando no bolso. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura e essa clareza que o sistema vem para resolver ali o setor da marcenaria, né? E o sistema, vocês colocaram esse tipo de gestão, só para o pessoal entender certinho aqui, gerenciamento de estoque e até das ferramentas, né, que ele trabalha. Fala um pouquinho sobre isso daí. Exato. A princípio, o sistema, quando nós estávamos construindo, a gente já havia pensado de uma forma, mas observando alguns marceneiros utilizando o sistema, que a gente, para esse estudo, nós disponibilizamos o acesso de algumas marcenarias para realmente ver o que a gente poderia melhorar. Então, o primeiro MVP que saiu no mercado, vamos dizer assim, que é o mínimo viável para a gente poder validar a ideia, era algo extremamente arcaico que a gente foi melhorando com o tempo. Então, o sistema ele foi melhorando com o tempo e chegou num nível ali, vamos dizer assim, de controle de estoque, então o que entra, o que sai ali de produtos, o controle de compras, que eu considero que é uma das seções ali do aplicativo mais importantes, porque ali ele consegue também economizar, né, na compra, poder de negociação e tudo mais, a gente vai entrar nesses detalhes. A parte de controle de máquinas também, com as ferramentas que ele tem ali na marcenaria, então ele tem essa gestão, se está emprestado, se está lá na obra, se devolveu, se foi para manutenção ou se foi uma perda dessa ferramenta por às vezes não compensar financeiramente arrumar essas ferramentas ou simplesmente perdeu a ferramenta, né? Porque acontece, né? Pô, onde tá tico-tico? Não sei. Então, são situações que acontecem que ele tem um controle, uma gestão dessa ferramenta para que isso não implica ali na obra ali do cliente. Gestão de funcionários, gestão de fornecedores, isso facilita muito para ele entender de quem que ele comprou, quanto pagou, histórico, né? Um relatório extremamente detalhado. Controle de clientes também, o quanto que eu gastei em tal cliente. Então, é muito completo. Então, realmente é uma dor pensada, ela foi executada ali num sistema para trazer essa solução da melhor forma possível. Agora eu passo a bola aqui para o Felipão, né, que me mostrou esse sistema. Felipão, como que você conheceu esse sistema aí e como está sendo para você no seu dia a dia lá na fábrica? Olha, Marco, cara, foi assim, ó, a gente começou a bolar para organizar o nosso almoxerifado, e aí, assim, surgiu o quê? Aquela coisa assim, eu consegui, estruturei um novo almoxerifado, tudo certinho, só que aí chegou assim, como que eu vou controlar isso? Para eu controlar, eu teria que ter alguém, né, para poder, né, receber o material, entregar o material para o funcionário, tudo. Aí chegou num ponto que assim, se eu não tiver algo para marcar, como que eu vou fazer? Eu vou marcar isso na mão? Eu vou fazer uma planilha para poder falar o quanto que o funcionário pegou, o quanto que entrou ali no almoxerifado? E aí começou a minha busca, né? Porque assim, cara, como que eu vou controlar esse negócio? Eu tenho um cara aqui trabalhando aqui dentro do almoxerifado, só que como que eu controlo isso e gerencio toda essa entrada e saída desses materiais? E aí foi pesquisa e nada, cara. Meu Deus do céu, eu não encontrava. Até que eu acabei encontrando o Stock Pro. Cara, foi assim, cara. Foi amor à primeira vista. Porque assim, cara, o que o sistema tem de capacidade de fazer é sensacional. Porque assim, ó, o que era um problema? Por exemplo, chegou esse material,
vamos supor, uma corrediça. Eu não sabia de quem que era, para quem que eu comprei, qual marca, cliente, né? qual cliente. Então, assim, chegou o material, ia lá pro meio, eu nem sabia o quanto que eu tinha desse material. Assim, por exemplo, quando o pessoal pegava esse material, o funcionário ia lá buscar, sei lá, essa corrediça. Para quem que ele tá usando? Eu não tinha controle nenhum de quem pegou, de para quem que foi que ele tá usando. E, cara, quando eu vi esse negócio, quando eu consigo, quando entra o produto, eu consigo linkar isso ao fornecedor que tá ali, consigo linkar o funcionário que tá pegando Legal. isso, e se ele tá usando para produção, porque, por exemplo, ele pode usar ali uma cola que é genérico, que Sim, ele pode sim. usar para vários serviços, Uhum. mas um MDF ele pode usar para aquele cliente. Então, eu consigo eu consigo ter essa informação registrada no sistema, e se eu quiser ver depois o que foi para cada cliente, eu consigo ver tudo que eu tô pegando de cada fornecedor. Então, assim, cara, é sensacional. Assim, Show de muda, bola. porque aí quando eu preciso saber de alguma informação, tá faltando isso. Não, ali ele já tem toda a informação, se tá o estoque baixo, se tá em falta aquele material. Então, eu consigo ter uma previsão de compra muito melhor. Sim. Porque o que acontece, cara? O dia a dia não é fácil. A marcenaria, assim, você tá ali, o cara vai te avisar que tá faltando uma dobradiça, um pistão, uma cola, na hora que acabou. Ele não vai avisar que tá acabando pra você. E aí, o que acontece? Você ficava naquela, nossa senhora, agora vou ter que pedir isso agora, você tá precisando pra agora, né? Você vai ficar sem nada pra trabalhar agora, porque você precisa desse material. E aí, você tem que correr pra comprar, pedir, pelo amor de Deus, Marco, manda Entrega esse negócio pra rápido. mim, cara. Senão eu tô fudido, entendeu? Então, assim, essas coisas, cara, é complicado tanto pra gente, tanto pros funcionários, porque o cara acaba parando, entendeu? Aí tem que passar outra coisa pra ele fazer, porque ele tá sem aquele material pra fazer aquilo ali. E muitas vezes sem um MDF que ele tá precisando, ele não tem o que fazer, eu tenho que passar outra coisa. E esse sistema aí, ele já vai te informando as coisas que tá, tipo, você falou aí a cola, né, que é Sim. meio genérico. Então falou, ó, você só tem uma lata de cola, tal, você tem, então na hora de comprar esses produtos genéricos, ele vai falar tudo pra você. Fala, cara, tipo assim, todos esses materiais, eu tenho, além de ter como se fosse um inventário, que eu sei o quanto que eu tenho em valor total, então eu tenho controle, o quanto que eu tenho em valor de estoque. Eu consigo saber o quanto em valor que saiu, quanto que valor entrou. Eu consigo saber por cada fornecedor o que tá entrando, você entendeu? Então, assim, e aí, assim, depois vem aquele negócio que eles falaram, das máquinas. Sim. Que isso daí, cara, era uma dor de cabeça, bicho. Por quê? O cara pegava, assim, você tem um local onde ficam os maquinários manuais, né? As máquinas manuais. Só que o que acontece? O cara pega... Ele usa, ele enfia no meio da bancada dele e esquece. E o cara tá precisando... Aonde é que tá isso, cara? Como é que você encontra a máquina? Igual o exemplo que o Hugo deu, né? Eu preciso de um tico-tico. Os caras esqueceu lá na obra, aí, lá, cara. Meu Deus. Sabe, o cara deixa na obra, você não sabe com quem que tá. E o que acontece? No dia a dia, se o cara precisa de uma tico-tico pra fazer um certo recorte ali, ou de uma tupia pra ele fazer um rebaixo, alguma coisa, e ele não tem... a máquina tá lá, você não sabe com quem tá, e aí, o que você faz? Ou você tem que, né, tentar dar um outro jeito pra resolver aquilo, acaba perdendo tempo, o cara fica zanzando na empresa, tentando encontrar a máquina. Então, tudo que você tá falando quanto mais o cara tá perdendo esse tempo de ficar procurando, de ficar indo atrás de material, de ficar onde está essa máquina, eu tô perdendo dinheiro. Eu vou além. Cada tempo que eu tô perdendo desse cara sem tá produzindo, eu tô perdendo em dinheiro, né? Até vou mais além, só complementando o que o Felipe falou, a parte de gestão ali de máquinas e tudo mais, conversando com algumas outras marcenarias nesse estudo, juntamente com o Julian, a gente observou que também ajuda o marceneiro ter essa percepção de comprar novas máquinas, determinadas máquinas, porque às vezes a máquina está em manutenção e o colaborador está precisando ali da máquina ali, e a obra às vezes vai parar porque eu não tenho essa máquina disponível ali. Então, essas máquinas que também estão na manutenção, esses avisos que nós temos ali no sistema, ele justamente serve para que eu tenha essa percepção, essa antecipação
nessa Sim, compra, nessa gestão Legal. ali e tudo mais. Às vezes é uma máquina que tá parada, não tem uso, eu não tenho muita saída. Às vezes, será que eu tenho a necessidade de eu ter Sim, 3, sim. 4, 5? Às vezes isso pode virar dinheiro também para marcenaria, né? Exatamente. Então- Hugo, fala uma coisa pra mim. Daí, funcionário lá, o marceneiro do Felipe, chegou lá e falou: Felipe, eu quero uma parafusadeira. E daí, como que funciona esse sistema aí? Ele vai digitar lá parafusadeira e já vai aparecer na onde que tá, se tá no estoque, ou se tá na mão de algum outro marceneiro na produção. Como funciona? Perfeito. Da mesma forma que os produtos eles têm entradas e saídas, as máquinas também funcionam dessa mesma forma, com entradas e saídas. Então, quando você cadastra uma máquina nova, Aham. você preenche todas as informações daquela máquina e ela fica disponível para uso. Então, no painel, né, você consegue visualizar quais são as máquinas disponíveis Entendi. e para quando eu der uma saída, seja para um funcionário ali específico, eu seleciono o funcionário, eu vejo qual é a máquina que ele está levando, eu consigo colocar observações de quando ele vai, uma previsibilidade de devolução, que isso é legal, porque Dá o pra até sistema também te colocar. avisa. Olha lá, o José levou a Serra Tico-Tico, tá lá no cliente tal. Dá pra colocar toda essa informação. Toda essa informação, E todos assim, esses ele pode detalhes. pegar tanto uma máquina quanto mais máquinas. Que muitas vezes o cara pega uma circular, ele precisa para obra. Ele precisa de uma circular, a Tico-Tico e a Tupia. Entendi. Então eu posso selecionar mais máquinas. Ele pode devolver uma máquina só, entendeu? Entendi. Exato. Então assim, tem esse controle, porque assim, ali acaba gerando também um inventário de máquina. Exatamente. Que é uma segurança que você tem, porque muitas vezes acaba tendo uma rotatividade de funcionário, você tem uma segurança do material que você tem Exatamente. dentro da empresa. Porque assim, cara, muitas vezes a gente acaba, no dia a dia, você acaba nem sabendo. Eu posso linkar uma máquina a um funcionário que ele vai ficar responsável por uma parafusadeira e furadeira que ele usa do dia a dia. Então eu sei qual maquinário que eu tenho com cada um. Entendeu? Legal. Que é de responsabilidade deles e tem uns que são de responsabilidade geral, né? Mas assim, ao mesmo tempo eu tenho essa segurança de que assim, no fim do ano eu consigo ter uma previsão de quantas que foi para manutenção, do quanto de maquinário que eu perdi, porque Fazer acontece um balanço, né, de na quebrar, empresa, né, geral. acontece de quebrar a máquina, dá problema, Aham. sabe? Assim, isso é normal, que muitas vezes vai para manutenção e volta pro lixo, Daí né? até como o Hugo falou, se a máquina for para manutenção, já vai estar lá no sistema. Fala, Sim. peraí, mas eu tinha um tico-tico aqui, deixa eu ver no sistema. Ah, não, ela foi para manutenção. Sim. Isso Exato, daí, né? exato. E Vai você vê facilitar tudo em tempo muito. real, cara. Isso que é interessante. Entendi. Eu consigo olhar ali nas listas de com quem que tá cada máquina no instante momento. Tinha muito entendeu? problema com isso daí, Felipão? Putz, cara. Olha, é brincadeira, viu, cara? Tem hora que a gente fica assim, e tem coisas que você não tem como fazer. Se eu não tenho como controlar isso, como que eu vou cobrar do meu funcionário, entendeu? Então, assim, isso é difícil, né? Porque sem uma forma de eu ter esse controle, eu não conseguia nem, tipo, como que eu vou falar pra ele, você sumiu com a máquina, tá com quem? Mas quem pegou? Como que eu vou provar isso? Ali não, eu tenho como saber com quem que tá, quem que pegou, entendeu? Então, essas coisas, assim, facilita a gente ter um controle maior sobre tudo Legal. que tem acontecido ali dentro, entendeu? E no- Acaba sendo meio que preventivo para vocês, Com né? certeza. Porque evita muitos gargalos, perca de tempo. E, cara, a máquina não é barato. Cada máquina, hoje, se eu perco uma máquina dessa aí, Investimento, né? sim, Isso com hoje em certeza. dia tá 1.000 pra cima, sabe? Muitas vezes você tem um estoque de máquina boa, né? Então, assim, é prejuízo. Chega no fim do ano, te gera um E prejuízo. também, né? Felipe, eu vou além. Às vezes você encontra uma máquina lá com defeito quebrada. Daí você vai saber com quem estava e qual Sim. serviço ela estava, né, trabalhando, para você rastrear, né, Sim. a coisa e resolver. Por quê? Muitas vezes coloca lá, vai até achar o dono, né, o ditado popular. Bem assim. Uma dor muito comum que a gente percebeu, de fato, era a falta de produtividade e o prazo de entrega nos projetos. Porque até com uma dor pessoal. Uma vez eu tive que encomendar um projeto para casa e ficaram de me entregar com 40 dias. E, cara, aí deu 50, 55 dias e eu comecei a cobrar e, cara, sabe? É chato esse tipo de situação. Complicado. E aí a gente começa, como a gente tem uma visão mais ampla das coisas, a gente começa a perceber, né? Pô, cara, isso aí deve ser falta de organização, deve ser falta de estoque, falta de controle. E até de coisas pessoais a gente começa a ligar
para o situacional do dia a dia. Então, uma Sim. coisa assim, que no final afeta diretamente a produtividade. Então, se você estava ali, igual o Felipe, que tem, sei lá, tem 30 funcionários lá na empresa, a gente acaba vendo lá que se ele for calcular a quantidade de hora que o funcionário fica parado, no final das contas ele não tem 30 funcionários, ele acaba tendo 24. Porque na rotatividade você fica sempre com 6 funcionários ali parado por falta de Sim, material, sim. falta de insumos no geral, e é algo bem complexo, né? E a gente vem aí para resolver essa situação, né, cara? A gestão de tempo, ferramenta e trazer previsibilidade para no final das contas acabar tendo mais lucro na operação, mais produtividade no geral, né? Cara, e ó, Legal. um negócio bem interessante que eles fizeram assim, que eu achei que, cara, mudou. Eu nunca tinha visto nada nesse sentido, né? E pra mim, assim, tá sendo essencial. A questão das compras. Porque assim, ó, o que acontece? As compras, o Marcos sabe como é que é o dia a dia. É sempre assim, muitas vezes, quando você não tem esse controle melhor, é sempre meio corrido, né? E assim, eu não tenho tempo de fazer uma cotação, eu não tenho tempo de fazer uma compra um pouco melhor, com uma quantidade melhor, porque muitas vezes eu preciso resolver ali no momento, e assim, não sei se eu vou continuar usando esse material ou não. O que a gente fez? A gente trabalhou uma padronização de materiais, porque fica muito mais fácil de eu fazer a compra, de eu fazer uma gestão. Então, eu trabalhar com materiais padronizados foi assim, excepcional pra gente. E aí, o que acontece? Ali, dentro do sistema, a gente tem um histórico de preços. Então, toda vez que vai, por exemplo, durante um ano, a gente tem umas mudanças muito grandes até, né, esses últimos tempos, assim, tem tido bastantes oscilações de preços, né? Sim, E aí a gente consegue saber todos os preços, como deu entrada no estoque, ele gera todo um histórico de preços, de fornecedores que a gente comprou, de quantidades, tudo. Então fica mais fácil, na hora de eu fazer uma cotação, de eu fazer um pedido, eu saber o que eu comprei, qual foi a última vez que eu paguei, quanto que foi essa variação de valor, assim, para eu saber como negociar também melhor, né? Dá um exemplo pra mim, tipo assim, você precisa comprar um MDF Freijó. Daí você vai digitar lá no sistema Freijó e dele já vai mostrar todas as outras compras desse item Freijó que você comprou, o mês que você comprou e o valor que você pagou. É isso. Porque assim, por exemplo, e além de que, por exemplo, o MDF tem muitas marcas, tem muitas cores, então ali eu vou acabar gerando um histórico de preços que também nos MDF tem umas diferenças muito grandes. Tem um MDF que você paga, sabe assim, dobro, até triplo do preço de um para o outro. Então assim, na hora de fazer um orçamento, eu consegui saber no próprio sistema, porque ele já vai estar sendo alimentado, eu vou conseguir ter essa noção do quanto que tá custando esse MDF, ou aquela ferragem específica, uma ferragem que você não usa tanto, mas que muitas vezes para um serviço ali que você precisava fazer, você precisava daquela ferragem num kit de roldano para a porta de correio externa. Então, assim, por exemplo, então você consegue ter essas pesquisas dentro do sistema. E ali, além de que, quando você faz a lista de compras, você gera toda uma lista de compras ali, você faz toda a negociação com o fornecedor e você gera um pedido dele, interno. Esse pedido interno, ele vai bater com o pedido que vai chegar na minha empresa. Então, assim, o pedido que a gente fez lá para vocês, chegou ali o papelzinho com todos os itens, quantidades e valores que eu negociei por telefone, que eu registrei no sistema, e ele vai estar lá para mim poder fazer uma conferência, uma dupla checagem do que eu pedi, realmente chegou no valor que eu pedi. O próprio sistema já vai gerar para você o pedido? Ele já gera um pedido interno. Daí, como você falou, vamos voltar lá nos produtos genéricos. Cola, parafusos. Você fala, no meu estoque mínimo de parafuso, eu tenho que ter ali 10 caixas desse, 20 caixas desse. Sim. Ele já vai avisando para você. Daí, no sistema, você já gera esse pedido para mandar para o fornecedor. No sistema, nessa parte de compras, ele já tem uma parte que ele fala dos que estão em falta, que eu já estou com o estoque zerado, e fala também do que já tem estoque baixo. Então, assim, como eu já tenho ali fácil, já fica mais fácil de eu falar, cara, eu tenho que repor isso aqui. Uhum. Então, eu já consigo colocar esses itens na lista de compra para mim poder conseguir já ter, além de que quando eu clico para ele poder gerar isso, ele já me gera o último valor que eu paguei nele. Que legal. Então, assim, mesmo que é um item que eu tô há um tempo sem comprar, que eu não lembro de cabeça, porque como são muitos itens que nós trabalhamos,
é difícil, cara, a gente gravar tudo. É muita coisa. Eu tô vendo você muita falar assim, dificuldade, é uma sensação de alívio, né, Felipe? O negócio deu Cara, pra você isso pior, daí. cara, é realmente assim, é aquela sensação de alívio mesmo, porque, cara, a gente gravar hoje tudo na cabeça não é fácil. Aí, ó, eu vendo o Felipe aqui falar, a gente fica muito feliz, porque o sistema, quando ele foi pensado, estruturado, nós não tínhamos isso em mente. Então, e ele vem sofrendo atualizações, né, recorrentes, melhorias, vamos dizer assim, Sim. né, justamente para sanar essas dificuldades, né, para trazer mais clareza na compra, porque o processo de compra ali também você economiza muito dinheiro, você tem poder de negociação. Então, as possibilidades que a gente consegue adaptar ao sistema, isso eu garanto para vocês que a gente vai melhorando cada vez mais. E é muito legal a gente escutar aqui que o sistema está funcionando, que o sistema está dando certo, para resolvendo uma dor ali realmente frequente, e acredito que muitos marceneiros podem estar sofrendo ainda hoje com isso, por Cara, não conhecer, né, por sim. não ter acesso a isso ainda. E sabe que é um negócio extremamente interessante? Depois que eu gerei essa questão da lista de compra, isso daí ele vira um histórico, cara. Meu, isso é sensacional. Sabe por quê, cara? O que acontece? Assim, ó, por exemplo, a gente fez compras em vários fornecedores. Eu não sei o quanto que eu tenho de conta para pagar em cada um, que eu vou saber só no fim do mês, que vai vir a continha lá do pessoal, que eu vou saber assim, caramba, veio tudo isso aqui, meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Ali, como eu vou gerando todos os pedidos direto do sistema, ele me gera um histórico. Então, eu consigo acompanhar em tempo real quanto que está a minha conta com cada fornecedor. Se eu quiser separar por fornecedor, ou se eu quiser saber a conta de todos juntos que eu tenho nesse mês, cara, isso dá uma previsibilidade financeira muito grande. Porque assim, eu consigo entender assim, cara, como que eu tenho que me virar aquele mês. Tem um negócio na sua mão, né, Felipe? Tem um negócio na sua mão. Eu tenho a informação, cara, que é importantíssimo para você se planejar, você se organizar. E além disso, ele tipo assim, eu consigo linkar na lista de compra o cliente junto com o fornecedor. Então, por exemplo, depois eu vou conseguir saber, no final, pelo histórico do cliente, tudo que eu comprei que eu sabia que ia ser para esse cliente. Então, eu consigo saber no final ali o quanto ele me custou no final do mês, do pedido dele, entendeu? Depois de todas as compras feitas, é importante, né? eu consigo saber, assim, sabe, tudo que foi comprado. Por exemplo, muitas vezes o funcionário, não tô, sei lá, encontrando essa chapa que eu pedi, deixa eu conferir se eu pedi. Então eu posso ver se eu realmente pedi ou se eu não pedi. E se foi pedido, foi dado entrada. Se foi pedido, tá ali, entendeu? Então a gente tem que realmente encontrar esse produto aqui. Então, assim, eu consigo ter todo esse controle, tanto para, assim, saber se os caras também não tá com preguiça de procurar um negócio, porque não acha, porque realmente eu não pedi. O que acontece, entendeu? Muitas vezes muitas vezes, Felipe, no seu caso aí, não sei se já aconteceu ou não, mas acontece muito. Na marcenaria, o cliente faz o pedido comigo e fala, Marcão, manda lá tal chapa pra mim e tal, essas fitas aí. Beleza. Daí passa um tempo, Marcão, manda essa chapa tal. O fornecedor não sabe se é para um serviço, para outro ou para o mesmo, né? Sim, mandava. Daí com o tempo o marceneiro, Marcão, quebra o meu galho, pedi 2 vezes essa chapa aí, ou era outra cor, eu pedi essa, tal, não sei o quê. Isso daí eu creio que vai resolver muito a situação lá, né, Felipe? Com certeza, cara. É isso que você falou. Às vezes chegou o material, o cara não acha o produto. Daí fala pra você pede novamente. Por quê? Cabeça, né? Correria. Agora pedido você na correria. Tendo aí esse assistente, né? Um sistema desse daí, auxiliando você no dia a dia, o negócio fica bem mais fácil. Nossa, cara, isso aí, assim, além de facilitar, porque assim, tem o fato de facilitar a vida, né, do dia a dia, e tem o fato de você conseguir ter algum sistema que você possa gerir melhor a sua empresa, porque o dia a dia, cara, se você não tiver nada hoje que possa poder otimizar esses gargalos, né, que a gente acaba tendo, cara, você acaba perdendo muito dinheiro,
tempo, estresse, né? Porque isso te gera, né? Tanto no funcionário quanto na gente também, porque a todo momento o cara te pedindo coisa. Cara, é o dia inteiro. Os caras, vem com o papelzinho aqui, ó, tem que pedir aqui. É o dia inteiro. Tá só o então, tempo assim, pra isso ele cansa, preencher esse papelzinho também, né, Felipe? E hoje em Sim, dia, entendeu? o tempo da marcenaria específico, esse ramo, é bem crucial, é muito crucial. Por quê? Não tem profissional do mercado. Tá faltando marceneiro, tá faltando ajudante. Imagina se o funcionário dele tudo parar e ficar no papelzinho procurando chapa e tal. Se não tiver uma gestão para ajudar nisso daí, é o que você falou. Tempo E realmente. assim, muitas vezes, cara, você acaba investindo num maquinário muito bom, muito, sabe, de alta produção, e assim, e você para numas coisas bestas. Eu percebi assim, cara, não adianta ter um maquinário de alta produção, sendo que assim, cara, o pessoal tá batendo cabeça encontrando uma dobradiça, sabe? Então isso aí, cara, é imprescindível hoje, porque assim, você vai investir num maquinário para aumentar a produção, mas tem que aumentar a gestão disso, né? Deixar o negócio muito mais, vamos se dizer assim, mais ágil, com menos gastos, para você mais dinâmico, né? Dentro da fábrica. Hoje, né, eu posso afirmar aqui para vocês hoje que quem não tem a gestão, controle do sistema, quem não tem clareza do que tem ali de produto, maquinário, tudo tá rasgando dinheiro. Tá. Então, o marceneiro tá que não dinheiro. tem, não tô falando do nosso sistema, pode ser outro sistema, mas eu não vi nada tão personalizado quanto a gente trouxe aqui no mercado pro setor da marcenaria. Então, quem não tem um sistema desse, hoje eu garanto para vocês estão rasgando dinheiro, né? Porque é irrisório o investimento que você faz ali pro sistema para você ter um controle de diversas coisas que acontecem no dia a dia do marceneiro. E além de que, assim, cara, relatórios que consegue trazer essa parte de movimentações de entradas e saídas, que você tem uma visão muito, muito clara do que entrou, de qual material que entrou, de qual fornecedor, de para que cliente. Então, assim, essa questão dos relatórios, também os relatórios inteligentes, que ele tem informações que são rápidas de visualizar, que você não perde tempo para poder ficar tentando entender isso ou aquilo, e fica muito prático pro dia a dia. Isso é legal, porque a princípio nós tínhamos colocado um outro formato de relatório, mais focado em Power BI e tal, e a gente viu que, tava conversando com o Júlio esse tempo atrás, que isso não era legal, porque pro marceneiro no dia a dia ele precisa de informações rápidas, ele precisa de informações mais precisas e que façam sentido que ele tá vendo ali. Então, a gente mudou a cara do relatório ali e a gente percebeu que a galera gostou. Então, esse feedback do usuário, dele passar isso pra gente, a gente adaptar isso pra ferramenta de uma forma com que ajude ele no dia a dia a ter essa noção do que tá acontecendo ali na empresa, isso mudou totalmente. Fala uma coisa pra mim, Hugo. Tem clientes meus aí que são de pequeno porte, realmente. E o cara lá não tem assim um escritório, não tem um computador. Ele vai poder usar esse sistema usando toda essa tecnologia do sistema no celular dele? Olha, legal. Isso daí é talvez um tema um pouco polêmico, né? Que falar, não, usa ali no celular e tudo mais. Nós recomendamos o uso no computador até mesmo para você ter uma gestão, trabalhar ali melhor, né? A visibilidade é diferente, isso aí a gente não pode ser hipócrita, mas nada impede do marceneiro usar no celular, subir produtos, né? Dar entrada no produto, dar entrada na máquina, cadastrar um novo funcionário. Mas, lógico que a experiência no computador ela é totalmente diferente. Mas dá, né? Pra usar todo no celular. Com certeza. Não, o sistema ele é responsivo. Eu acho que Legal. assim, cara, e é uma coisa assim, até se você tá fora, muitas vezes você tem muitas obras fora. Você poder controlar, muitas vezes você precisa de um acesso rápido, atualizar você quer ver alguma coisa. rápida. Ou você tem um tablet, um notebook, você tá em viagem, ou você tá em uma obra em uma outra cidade. Cara, isso é interessante também. Porque você consegue estar ali vendo o que realmente está acontecendo. O que chegou, o que alguém pediu, como é que tá a situação de todas essa área, né? Então, isso sua pergunta, é bem legal isso. Ele é responsivo, então eu consigo utilizar também, ou seja, ter o controle da marcenaria na palma das suas mãos. Show de bola. Também conseguiria. Isso daí. Felipão, dá um exemplo prático aí. Chegou hoje um caminhão lá do fornecedor com o pedido lá. O que você faz lá?
Fala um pouquinho dessa jornada aí, até lançar tudo lá, como que faz? Primeiro assim, cara, eu deixei alguém responsável por isso. Porque eu acho que assim, você ter alguém, se deixar na mão de todo mundo, ainda assim não funciona. Sim. Então eu tive que deixar um responsável por isso, e aí ele tem um tablet ali dentro da fábrica, né? E ele pega, junto com a notinha que a gente recebe... Mas só um gancho, se ele não tivesse o tablet com o celular, ele também conseguiria. O celular ele consegue também. Legal. É que a gente achou mais fácil porque fica maior, sim, a visibilidade é é um pouco melhor, falou, né? tudo. É outra... Ou assim, a gente achou... Porque assim, hoje em dia você tem tablets baratos, coisas simples assim, que você consegue comprar, assim, e tem uma visão um pouco melhor do que o próprio celular. Eu só fiz essa pergunta porque, às vezes, o cara não quer investir em nada. Ele só tem o celular dele, então ele já tá apto a usar o sistema, né? Tá apto a usar o sistema. E daí, chegou a mercadoria... Aí chegou, a gente já pega, né, o controle de que vem do pedido, pra gente já conferir aqui, eu já olho nas compras pra ver se tá batendo com o que eu pedi por telefone. Beleza, tá batendo, tá tudo certo, tá beleza. Aí eu já faço a entrada do produto. Então a gente já vai dar a entrada no estoque de todos aqueles itens, né? Eu já puxo o fornecedor, já puxo o número da nota, porque eu posso dar o número da nota, a data, então eu sei o dia que entrou, o número da nota que veio do pedido, e já tenho todos os itens ali registrado. Eu não tenho aquele item, porque muitas vezes acontece. Por exemplo, de eu não ter o item ainda ali, porque foi um item novo que eu precisei comprar. Eu já gero um cadastro rápido dele ali, entendeu? E já faço o lançamento dele. Então, assim, cara, poucos minutos ali você já resolve. Isso que eu ia já perguntar. É mais muito ou menos rápido. pela sua experiência. Você recebe um pedido ali, uma nota com 30 itens. Quanto tempo você leva pra lançar tudo isso daí? É assim, coisa de 5 minutos. Cara, que é legal. muito rápido, cara. Porque rápido, assim, ó, Fora a segurança. É rápido. É muito rápido, porque você clica, seleciona o fornecedor, a nota, a data já tá tudo ali. Então você só seleciona os itens ali, pesquisa, porque eu posso pesquisar, digitar o item. Então eu digito, põe ali, coloca a quantidade e o valor que foi pago. Então fica uma coisa assim, é muito rápido. Então assim, 35 minutinhos eu resolvo isso aí. Quer dizer, em poucos minutos... A sua gestão do seu negócio está na palma da sua mão. Você está sabendo realmente o que está acontecendo. Exatamente, cara. E a gente pode ir além, né? A partir daí, a gente abre portas para a evolução da marcenaria 4.0, que é o que o mercado vem impondo desde da evolução do começo lá do ChatGPT. Exatamente. Então abre portas, por exemplo, para eu evoluir esse sistema a ponto de metrificar o orçamento e ficar pronto para o cliente. Isso ainda não está pronto, mas é uma expansão. Porque se eu tenho o principal dentro do sistema, eu tenho todos os dados, que hoje é mais valioso que ouro. Né? Exatamente. Então é uma coisa que assim, a gente fica pronto a seguir vários caminhos para ajudar o empreendedor nessa jornada, que é bem complexa, que legal, né? Que legal. Então, lá na cara, frente, assim, é um alívio quando você consegue ter essa liberdade de olhar para sua empresa, assim, você conseguir ter a noção de tudo, o quanto que eu tenho aqui em estoque, o quanto que eu tô gastando ali, o quanto que tá custando esse item pro meu cliente. Que eu tô devendo até agora. Mas cara, isso é importante porque se você consegue planejar, cara, a tendência sua é ter uma empresa saudável, entendeu? Né? E crescer, focado no crescimento, entendeu? Exatamente. Porque você tem todos esses dados para que isso possa te dar um suporte de crescimento. Na verdade a gente está falando de entrega, né? Sim. Porque no final das contas a gente está sempre preocupado com a entrega final do trabalho. Então é uma coisa que muitas vezes vai te trazer olhares de aprovação, né? Porque, o cara tem o cuidado ali desse projeto comigo, ele entregou dentro do prazo, ou não, o cara não entregou o projeto no prazo, igual eu falei agora há pouco, isso aí gera estresse, né? Então é uma coisa que, assim, de fato é para não gerar esse estresse pro cliente final, porque de fato é quem vai pagar as contas ali do marceneiro. Então é uma coisa que, assim, a gente vem com cuidado para pensar em todas as pontas, porque no final, o que importa é o Felipe vender para o cliente dele, o cliente ficar satisfeito e indicar o serviço novamente ou fazer uma nova obra. E é uma coisa assim que é bem gratificante da gente perceber que acontece de maneira natural. Né? Que o sistema vem ali se impondo, né? É meio quadradinho, mas é justamente o que o marceneiro está precisando no dia a dia. Exatamente. Dá uma coisa, por exemplo, igual a gente pesquisou no mercado, tem sistemas hoje que o cara entra lá na fila de produção, entra numa esteira, o cara bipa, aí lá já tem o projeto na tela, só que isso aí, cara, é viável para quantas marcenarias? Exatamente. Quem tá nesse nível de produção? Assim, esses sistemas que são para grandes indústrias, para gente que tem uma empresa, né, média,
pequena, média, não funciona, cara. Porque é um sistema muito complexo e a gente não tem, né? Não tem um sistema... não tem uma complexidade desse tamanho, entendeu? Então, assim, pra esse tipo, não tinha nada, assim, que falava, cara, realmente, cara, isso realmente... E esse resolve sistema, essa dor, entendeu? Esse sistema aí, tudo que tem, que ele oferece, você está usando. Tudo, cara, tudo. Não, assim, cara, legal, é muito, Foi realmente muito prático, projetado para marcenarias de médio e pequeno porte, né? E assim, cara, no começo, assim, lógico que tem toda a dificuldade, até o pessoal se adaptar lá dentro, né? Você tem um tempo, mas, cara, depois que o pessoal se adaptou lá, putz, cara, mudou tudo. Porque o cara não ficou vendo, mas toda hora os caras batendo na minha porta lá pedindo coisa. E fala um negócio pra mim, você falou que tem uma pessoa lá que chega lá com o tablet, faz esses lançamentos, tudo. Sim. Você contratou ou você já tinha essa pessoa lá dentro? Cara, eu no organizou? começo, eu adaptei um cara dentro da empresa, entendeu? Pra gente sentir, porque assim, ó, muitas vezes o cara dá aquele medo de falar, putz, eu tô pagando alguém pra ficar aqui entregando dobradiça pro outro funcionário, sabe? Então, aí eu falei assim, cara, deixa eu testar primeiro com um funcionário aqui dentro. Aí, você vai ser responsável, você só vai poder pegar com ele agora. Aí depois eu falei assim, cara, não, agora tá na hora de eu ter uma pessoa aqui. Sim. Entendeu? Por quê? Aí você começa a ver que assim, cara, realmente ali o pessoal se adaptou, porque então, muitas vezes assim, a pessoa precisa ter essa adaptação, isso é normal mesmo, né? Porque muitas vezes é uma coisa nova ainda, né? E aí, assim... Mas foi muito bom, cara. Depois que o pessoal se adaptou, o cara já entendeu, né? Porque aí você tem que contratar alguém que entende, né? Um pouco do que é esses materiais para não perder tempo ali também, né? E aí, pô, foi sensacional. Cara, deixa eu fazer essa pergunta para ele aqui. Me dá uma média de pontuação. Como se você vê ali antes e depois que você implantou esse sistema. Quantos % aí de melhoria? Cara, eu acho que assim, em questão de produtividade, no mínimo, uns 30%. Já é nítido, assim. Do tempo, gestão de tempo. Uns 30% no foi de mínimo melhor. A gente já teve, assim, de cara, assim, logo no primeiro mês. Porra. Porque assim, cara, só o tempo que o cara perde nisso, parece que não. É que assim, a gente não consegue metrificar certas percas que tem dentro da marcenaria por conta de você não saber o quanto tempo o cara tá perdendo no fim do mês. Uma pessoa, beleza, mas 10, 20, 30, quanto que você tá perdendo nisso? Você entendeu? É muito significativo, até para fazer cara. lista de compra, né, Felipe? Com certeza, porque assim, ó, tanto a parte de compra, tanto a parte de maquinário, são coisas assim, caras, que quando você vai somando no fim do mês, o tempo que a gente perdia, o material, cara, que é desperdiçado é um absurdo. Por quê? Os caras jogavam num canto, isso, aquilo, não tinha uma organização, não tinha controle, então, se não tem controle, não tem como saber. Sim. Entendeu? Então, ali, o que perdia de material era brincadeira, cara. É brincadeira. E o seu pessoal lá dentro da empresa, como que tá? Agora, você implantou esse sistema, como que eles viram isso daí? Cara, sempre assim, toda novidade, ela gera, né, assim, aquela coisa assim, putz, agora vai mudar, agora tem que pedir pro outro, agora tem que fazer isso. Mas, cara, isso é normal em qualquer lugar. Sim. Assim, tudo você vai precisar de certa adaptação e todo mundo tem que acabar aprendendo a você seguir. É o gestor. Então acabar aprendendo a seguir uma nova, uma mudança de hábitos, né? Sim, porque acaba gerando uma mudança de hábito, que ele não vai lá, e pega ali, ele vai e deixa ela de qualquer jeito. Não, tem alguém que recepciona, tem alguém que entrega. Até pro controle dá certo isso daí, né? Sim, tá na palma da mão ali. Vamos além, né? Hoje em dia a gente tem estudos aí que mostram que o pessoal de 30 anos para cima tem uma dificuldade imensa com inserção de tecnologia. Então você chegar, por exemplo, para um cara da minha idade, assim, na média, e falar, usa isso aqui, pode gerar ali um certo desconforto, um certo receio, e é uma coisa que a gente não percebeu com isso, porque de fato tá tudo pronto. Então, assim, se você souber ler, é muito simples, você vai lá, aqui é compra, aqui é entrada, aqui é saída. Então é uma coisa que, assim, até o pessoal mais velho, acima dos 30, 40, 50, eles conseguem ali no dia a dia lidar bem com isso, né? Perfeito. Que é uma coisa que a gente veio pensando e falou, cara, mas será que isso ali, de fato, no dia a dia, pro usuário final, pro almoxarife, o cara que tá sujando muitas vezes ali a mão de graxa para mexer com um galão de tinta, com thinner, pegar madeira, pegar isso, pegar aquilo, vai facilitar? O cara vai conseguir usar? E foi uma coisa que surpreendeu positivamente todos nós, né? Porque no primeiro teste, a gente deu lá para um rapaz que trabalha com o Felipe, ele
começou a olhar e falou, não, eu consigo aqui sim, cara, não, tranquilo, entendi. Então, coisa que a gente gastaria, por exemplo, 3, 4 horas para ensinar a pessoa, já é meio que automático, ela já lê porque, assim, já é bate-pronto. Né? Traz uma facilidade no dia a dia. É igual a questão dos filtros, né? A gente tinha lá os filtros, nós temos os filtros avançados, né? Mas a necessidade de um botão para já filtrar ali rapidamente para visualizar os produtos que estão com estoque baixo. Então, assim, essa facilidade que o Julian está falando é justamente para que essa inserção ela facilite cada vez mais para pessoas mais velhas, que têm um tempo maior ali na marcenaria, que tem dificuldade com a tecnologia. O sistema ele vem para desmistificar isso. Então, é legal porque a gente viu que várias empresas foram uma das coisas que relataram, não, poderia ter um botãozinho aqui que já facilita aqui para eu ver quais são os produtos que eu vou precisar comprar que tá com estoque baixo. Eu tô vendo aqui e tal, mas podia ter só um botãozinho para eu poder já traz filtrar ali na lista. Facilitar o dia a dia. Você não tem que ir lá, entrar em filtro, filtrar o que você quer. Você só clica, botão estoque baixo, sem estoque. Né? É muito rápido. Que legal, né? Eu quero agradecer vocês por ter aceito aí o convite, né? A gente que agradece aqui a participação. É bacana também trazer um sistema que realmente vai mudar a vida de todo mundo aí. Falo no meu nome, o Gil também tá. Cara, é bom poder ajudar vocês aí nessa jornada. Espero contribuir muito no dia a dia de vocês, que eu acho que o foco maior aí é de fato trazer algo que agregue no dia a dia. Sim. Né? E poder de fato tá gerando lucro no mercado, tá gerando mais produtividade, porque é um setor que cresce a cada ano, né? Ano passado aí a gente cresceu de 5% a 8%, e é uma onda que de fato a gente quer surfar, né? A gente vem aí com os 2 pés na porta, porque o mercado, apesar de ser muito sofisticado para algumas coisas, para outras coisas ele é muito carente. Sim. Então a gente acredita muito que a simplicidade pode agregar bastante no dia a dia do pessoal, né? Com certeza. Então só agradecer aí vocês pela oportunidade. Eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Desse projeto aí, desse sistema, e eu creio que vai ser a solução para muitos marceneiros aí desse Brasil. Obrigado, Felipão. Eu que agradeço vocês também, assim, porque, cara, o quanto isso já impactou na minha empresa, na minha vida, cara, é sensacional. Legal. Assim, eu tenho que agradecer vocês mesmo, porque é uma ferramenta muito valiosa, muito mesmo. Legal. E você que está nos assistindo, já curte esse vídeo, compartilhe com aquele amigo marceneiro que precisa desse sistema. E ó, conversei aqui com o Hugo, com o Gil, eles estão fazendo um preço especial para você que está assistindo aqui essa live aí, tá? Clique aqui embaixo, aqui vai ter um link de compra e você vai se surpreender com o valor. Valor fala um pouco aí, Hugo. O valor é irrisório, é até um assunto polêmico, né, o valor. Exato. A gente fala assim, nossa, deve ser muito caro, extremamente até caro. Até nisso vocês porque pensaram. Porque a gente vê sistemas aí no mercado que cobram valores mais exorbitantes ali, valores que às vezes acaba não trazendo o que o sistema de fato traz na realidade. Ali. Cara, eu fiquei impressionado que não tem uma taxa de adesão, é simplesmente só uma mensalidade. Você pode cancelar quando você quiser, mas sabe por que você não cancela? Porque resolve o seu problema. Sim, ele traz de fato, ele acaba com a sua dor. E qual a garantia? Se o marceneiro que está assistindo aqui, ele vai comprar, vai fazer o pagamento lá no cartão dele, e ele tem alguma garantia se ele não gostar? Não era isso que eu estava pensando. Fala um pouquinho disso daí. Com certeza. São 7 dias de garantia que a gente dá tanto no plano mensal quanto no ano. O mensal ele pode cancelar quando ele quiser, né? Sim. Mas a gente também tem um plano anual também, que às vezes acaba compensando para algumas marcenarias, e isso também é atrativo, né? Então ele não tem, sem burocracia, ele pode cancelar qualquer momento, sem problema algum. A gente não teve nenhum problema em relação a isso, porque realmente o sistema é bom, o sistema resolve esse problema de fato do marceneiro ali. Eu tenho certeza. Isso aí você pode ficar tranquilo. E assim, cara, foi um negócio muito rápido de entender as ferramentas, tudo, porque tem tutorial dentro do próprio sistema, no YouTube, que ensina cada coisa. Então, assim, é fácil de você entender, assim, sabe, cada passo do funcionamento do próprio sistema, né? Até mesmo, Felipe, isso é legal que você citou, porque muitas das vezes não é o dono que vai usar o sistema e ele precisa delegar essa função
para algum colaborador ali da empresa ou a pessoa que ele vai contratar. Então ele serve já de um treinamento para usabilidade ali, porque você tem uma cultura ali instalada ali na empresa, e para você mudar isso, muitas das vezes você não tem esse tempo ali para chegar, treinar o cara ali. Então o sistema ele foi pensado também para essas empresas que precisam realizar treinamentos, né, ali internos para ter uma melhor usabilidade da ferramenta, extrair o máximo da ferramenta com todas as funcionalidades que a gente está trazendo. Até isso que eu ia perguntar. Proporciona. O marceneiro comprou esse sistema e ele já recebe o acesso e o treinamento junto para... Tudo. Sim, Nós temos a central ali de ajuda, no qual ele consegue ter a visualização desse treinamento. Então, sem burocracia nenhuma. Ele sem já vai custo ter, algum também, né? Que eu acho que assim, pra gente... Então, eu não acho justo. Vocês já estão pagando pelo sistema, né, um valor, se você for comparar com outros sistemas do mercado que não trazem também a mesma proposta que a nossa, é irrisório, então não faz sentido eu cobrar isso a mais. Eu já embuti ali. Uma coisa que a gente percebeu, alguns sistemas eles chegam a cobrar consultoria. Então, além de você ter que contratar ali um sistema que tem um valor alto, você entra... Complexo, né? Um sistema complexo. Você vai entrar cru no negócio, cara, eu não entendo nada, como que eu faço aqui? É para você ter o mínimo de compreensão, você tem que pagar uma consultoria. Cara, a gente chegou a ver consultorias de R$ 1.500 a hora. Nossa. Então é uma coisa assim, extremamente absurda. Mas assim, tudo é demanda e oferta, né? O mercado está agindo dessa maneira porque tem uma demanda específica que não é suprida. A gente percebeu também que até outros sistemas de outros nichos são adaptados para o meio. E esses sistemas, além de cobrar adesão, ele ainda vai te cobrar o treinamento. Então, uma coisa assim, para o cara que quer realmente ganhar tempo, ganhar produtividade, acaba que ele vai arrumar mais um problema no dia a dia. E não é o nosso foco. O nosso foco, de fato, é ser lúcido ali pro marceneiro, né? E, assim, fidelizar, né? Qualquer dúvida, né? Muitas vezes depois, porque muitas vezes você fez essa consultoria ali, né, de treinamento, né, com um sistema desse. E muitas vezes, cara, surgiu dúvidas no meio do caminho ali, ou você mudou o funcionário também que tá ali trabalhando nessa área, aí você tem que fazer um novo treinamento. Cara, isso é custoso, é trabalhoso. E nisso aí, porque muitas vezes acontece, cara, você acaba, aquele funcionário que você acabou deixando para aquele setor, ele acaba saindo fora. E aí, assim, isso daí não, isso aí você tem um treinamento a todo tempo. Então isso pra gente é muito bom, porque, cara, se eu tiver alguma dúvida, não lembro como é que eu usava isso, como é que fazia isso aqui, você tem a qualquer momento para você poder acessar isso. Ou tive que trocar meu funcionário dali. Cara, tá ali, o treinamento agrega na cultura, tá sempre né? ali, entendeu? Sim. Vou aproveitar o Felipe aqui, já que você contratou ele, já tá rodando tudo certo. O Felipe, nós conversamos e ele falou para mim, Marcão, antes de eu descobrir esse sistema aqui, você estava vendo um outro sistema, né? Parece que é 780, salvo engano, por mês, né? A mensalidade. Cara, sim. Você me falou que não ia usar 30% do que ele oferecia, né? Sim, cara. Nossa. E esse daqui, pessoal, não chega nem perto desse valor. Por isso convido você, clica nesse link aqui abaixo e se surpreenda. E para vocês que nos acompanharam até aqui nessa live, muito obrigado pela audiência, tá? Nos curte aí no Instagram, siga a nossa página, vai estar aqui embaixo na descrição, né, da descrição do vídeo. E, gente, vale muito a pena. Trouxe esse conteúdo para vocês porque realmente resolve a sua dor dentro da sua fábrica de marcenaria. Um abraço para vocês, boa noite, muito obrigado.